Querida congregação, estimados visitantes, vejam que o que mais está em nossa mente diariamente é sobre esta palavra: hoje estarás comigo no paraíso. É fundamental. É uma palavra de salvação. E também a outra ideia que vem a nós sempre é a vida após a morte. Será que há dúvida em mim e em você a respeito desta verdade? Nós sabemos que muitas vezes ainda o povo, a humanidade, ela fica perplexa diante desta questão. A vida após a morte? Como podemos afirmar, dizendo que sim, há vida após a morte? O que a Bíblia diz? Vamos pensar mais a respeito disso, hoje e sempre. Mas especialmente hoje. Talvez essa frase seja a de mais ênfase doutrinária para mim e para você. Também foi no tempo de Cristo, quando nesse relato do Evangelho de Lucas, capítulo 23, naquele momento da crucificação de Jesus, pôde ser relatado essa grande verdade, que há vida após a morte. Em 7 momentos, Jesus afirma palavras especiais lá na cruz. E em todos os momentos, ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. São declarações solenes, mais certo impossível. Em todas estas verdades, parece que nós até colocamos dentro de uma pesquisa que dentro do Novo Testamento há 150 vezes dito esta afirmação: eu afirmo a vocês que isto é verdade. E no Evangelho de Lucas são 6 vezes. Tem em Mateus, tem nos outros evangelhos, e então 6 vezes em Lucas. Isto é certo, é possível, é verdade. É uma afirmação categórica. Mateus 23, 43, e eu vou colocar novamente: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Vejam bem, estimados irmãos e irmãs em Cristo, ali está um malfeitor, pregado na cruz, ao lado de Jesus, um bandido, uma pessoa que estava sendo condenada no mais elevado grau da época, que era a punição de morte de cruz. Era mais cruel, porque a pessoa sofria e muito. Estar ali pendurado no madeiro, numa cruz, não poder mais sair dali, não ter mais nenhum recurso de absolvição, era a condenação terminal e fatal.
Nós sabemos que Jesus foi pregado ao meio. Um de um lado, um malfeitor, e outro malfeitor do outro lado. Todos perante o povo que ali estavam eram condenados com a mesma sentença, a sentença de morte de cruz. Olha só. E, de repente, um malfeitor que ali estava, um criminoso, ele começa a olhar para Cristo e diz assim, de uma maneira meio debochada, ridícula: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e salve a nós também. Ele quase que queria botar assim Jesus num compromisso direto com ele. Mas ali não existia fé nenhuma. Não existia arrependimento, não existia reconhecimento dos atos pecaminosos que ele havia cometido na vida. Do outro lado estava o outro malfeitor. Interessante, ele, ouvindo aquelas palavras do seu colega ao lado, o malfeitor, que foi crucificado ao lado de Jesus, ele repreende aquele outro. E ele diz, olha como é importante isso aqui, ó. Ele diz, nós somos culpados, nós merecemos este castigo, mas ele, Jesus, ele é rei. Ali ele reconheceu que Jesus era o seu Salvador. E aí ele diz, fica quieto, nós merecemos o castigo eterno, mas este mal nenhum cometeu. Jesus não cometeu mal nenhum. Ele veio ao mundo exatamente para sofrer em meu lugar e em teu lugar. Ele veio a esse mundo para carregar sobre os seus ombros e levar até a cruz do Calvário as nossas culpas, as nossas enfermidades, as nossas dores. E de uma vez por toda, ser vencedor sobre elas, por nós, por ti e por mim. E então, aquele malfeitor que censura o ingrato, o arrogante, que estava do outro lado falando, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. E Jesus, sem nenhum questionamento, perguntasse se ele fez boas obras, se ele era ruim ou era bom, ele simplesmente disse a ele, hoje estarás comigo no paraíso. Por que isso? Porque ali estava o verdadeiro Deus, que julga a alma. Nós aqui na igreja, nós estamos incumbidos de julgar a ordem, a decência, a conduta dos nossos irmãos e de nós mesmos. Agora, Deus julga as almas. Ele pôde afirmar com toda a autoridade que aquele malfeitor hoje estarias com ele no paraíso. Por quê? Porque aquele malfeitor, em primeiro lugar, não concordava com aquela blasfêmia, com aquela arrogância do malfeitor ingrato, não arrependido, não reconhecendo que ele era um pecador, sujeito a todo erro e a toda falha.
Enquanto que então o segundo malfeitor, pregado na cruz, reconhece e antes dá um grande testemunho. Ele diz: esse não tem culpa nenhuma, ele é rei. Na verdade, dizendo, era o Salvador dele, e realmente é o Salvador. O único e suficiente Salvador na face da terra, que é o verdadeiro Deus, que sai dos céus, na glória eterna, e vem a este mundo e carrega, assume toda a culpa e completa o sacrifício perfeito em nosso lugar. E Deus Pai aceita este sacrifício por completo, perfeito. E agora, queridos irmãos e irmãs, belas palavras de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. No dia da nossa morte, nós podemos pedir a Jesus que não seja logo, mas um dia vai chegar. No dia da nossa morte, poder estar no meu coração e no teu coração esta verdade, que também Jesus vai poder dizer: meu filho, minha filha, logo mais você vai estar comigo no paraíso. Não tem assim um meio termo, não tem uma sala de espera, não tem um tempo de preparo depois da morte, purgatório, por exemplo. Não existe isso. Ou é céu, ou é inferno. Os dois malfeitores. Um foi de Jesus, confiou em Jesus. O outro não. Jesus também disse: tem dois caminhos. Um é largo e espaçoso, o outro é estreito e apertado. Esse estreito e apertado, o último que ele cita, leva aos céus. E mais ainda ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais ainda em João 3,16, está ali escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Que linda lição nós temos nesta passagem bíblica de Lucas, capítulo 23, 35 e seguintes. Mostra realmente toda esta verdade que deve ser aplicada em nossas vidas, diariamente. Cuidado com a perdição. Amar somente a Jesus. E seguir sempre uma vida de arrependimento, verdadeiro e sincero. Não fica uma alma também vagando por aí, como muitas vezes é dito por algumas pessoas, que há lugares que são assombrados, não pode ir no cemitério às vezes em quando, ou de noite. Isso é pura mentira. Aí se diz assim: mas a pessoa falece e aí termina tudo? Como nós ouvimos em Lucas. Não. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Há um lugar definitivo e santo, que é o céu. Eu, em 1984, escrevi sobre o céu uma mensagem, e na avaliação da congregação onde eu preguei essa mensagem, foi o que elas mais gostaram de ouvir durante todo o ano, sobre o céu. O céu é um lugar de paz,
O céu é um lugar perfeito, é um lugar de luz, é um lugar onde não vai ter mais sofrimento, ranger de dentes, nem dor, nem inimizades, nem diferenças. E tudo mais que nós podemos imaginar nesta vida, de controvérsia, de atrito entre as pessoas. Lá é santo, perfeito. O céu é um lugar magnífico. Agora vocês poderiam perguntar, mas será que aquele malfeitor merecia o céu? Ele foi bandido, ele foi criminoso, ele fez todo tipo de maldade nessa terra. Será que ele merecia estar no céu? Será que ele não merecia estar no mesmo lugar do que aquele que não se arrependeu, que estava do outro lado blasfemando a Jesus? Aí podemos dizer, Deus é que sabe, Ele que julga as almas. Por isso você e eu, é Jesus que nos julga, é Jesus que olha para dentro de ti e para dentro de mim. E enquanto você tiver fé, enquanto você não pecar contra o Espírito Santo, você tem a salvação de Jesus. E o arrependimento em nós, ele não tem tempo, ele é por toda a vida. Então imagina assim, se uma pessoa, eu estava agora escutando, poucos dias atrás, uma pessoa com 93 anos, fiel a Jesus, desde o batismo, em nenhum momento se desviou do caminho do Senhor. E aí tem Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas esse malfeitor, esse bandido, não foi fiel. E como é que ele vai estar no céu? O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Se viver 30 anos fiel a Jesus, se viver 40 anos fiel a Jesus, mas se no último momento você perder a fé, você não vai ser salvo. Porque Ele julga a nossa alma, o nosso coração, a nossa retidão. O Lúcifer, que depois e agora é o diabo, ele era o anjo mais elevado próximo de Deus. Por isso que é chamado de Lúcifer, o anjo da luz. Mas ele se rebelou contra Deus, pecou contra o Espírito Santo, deixou de ter fé e está condenado. E nunca mais vai poder ter arrependimento. Judas, a mesma coisa. Judas viveu um tempo bom junto com Jesus, mas ele se esqueceu de Jesus, não se arrependeu, e aí pecou contra o Espírito Santo. E esse malfeitor na cruz que não se arrependeu, também pecou contra o Espírito Santo. Então este é o perigo de perder a fé, de não se arrepender mais dos seus pecados, dos seus erros, não crer mais em Cristo como seu único e suficiente Salvador e perder a eternidade toda. Vejam o que eu disse, que o céu, o paraíso celestial, é um lugar de paz, de vida, de amor, e o corpo e alma nosso vão estar lá, pela graça de Jesus, porque Ele fez tudo em nosso lugar. Não precisamos mais orar pelos mortos, não precisamos mais acender velas para os mortos, etc. Jesus fez uma obra perfeita e completa na cruz do Calvário, no Gólgota, em teu e em meu lugar. E assim, não se cumpre, na hora da morte, já o estar na presença de Cristo com o corpo e a alma. Isso vai acontecer só
no juízo final. Mas por ocasião da morte nossa aqui deste mundo, a nossa alma é levada para o céu. Na minha monografia de formando em teologia, pastor do Seminário Concórdia, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu defendi sobre os anjos. E Martinho Lutero ele colocava assim, que na prática dele, na explicação dele, na mensagem dele, prestem bem atenção a isto. O mínimo, tem 2 anjos, e fiquem contando, tem 2 anjos à minha frente, que Deus coloca à disposição dos seus filhos, dos cristãos. Tem 2 anjos atrás de mim, diariamente. Tem 2 anjos à minha direita. Tem 2 anjos à minha esquerda. Tem um anjo para me acordar de manhã. Quantos deu? 13. Né? Verdade? Não. Contem bem. Agora tem 2 acima de mim. 2 abaixo de mim. E aí deu? Deu. E ainda, por ocasião da minha morte, da sua morte um dia, quando Deus quiser, Ele vai enviar um anjo para pegar a minha alma e a sua alma e colocar nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele pôde dizer, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Estimados, vamos com mais convicção sempre viver esta verdade. Que Deus não permita que nossa morte seja logo, mas que possamos chegar lá nos braços de Jesus Cristo. Amém.